Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência aos nossos estudos de trigonometria, hoje veremos critérios de semelhança de triângulos. Afinal de contas, o que é essa sopa de letrinha? AA, LAL, LLL. Veremos que são exatamente os critérios de semelhança entre triângulos. Afinal de contas, o que são critérios de semelhança? São as condições mínimas necessárias para que os triângulos sejam considerados semelhantes. Isto é, nós não precisamos saber todos os lados do triângulo, de dois triângulos, nem conhecer todos os seus ângulos internos para definirmos se dois triângulos são semelhantes ou não. Então, esses critérios de semelhança que vamos estudar agora são essas condições mínimas que, se apresentadas, podemos afirmar que os triângulos são semelhantes. A primeira delas é o critério AA, ou critério ângulo-ângulo. Ora, a palavra ângulo está apresentada duas vezes. Portanto, se dois triângulos possuem dois ângulos congruentes, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que esses triângulos são semelhantes. Veja o triângulo ABC e o triângulo DEF. Essa indicação no ângulo do vértice B e do ângulo do vértice E indicam que esses ângulos são congruentes, possuem a mesma medida. E a mesma indicação aqui no vértice C e no vértice F também indicam que nós temos aí dois ângulos de mesma medida. Portanto, o triângulo ABC e o triângulo DEF possuem dois ângulos que possuem a mesma medida, satisfazendo assim então o critério ângulo-ângulo. Portanto, os dois triângulos são semelhantes. O famoso tio passa a significar é semelhante. Triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Então, se dois triângulos possuem dois ângulos respectivamente congruentes, então os triângulos são semelhantes. Exemplos. Temos aí na sua tela dois triângulos que possuem ângulos internos de 45 e 60 graus. Embora, obviamente, aí de tamanhos diferentes, podemos afirmar que os dois triângulos são semelhantes, pelo critério ângulo-ângulo. Agora nós temos aqui o triângulo ABC sendo semelhante ao triângulo MNC. Vamos entender por quê. Então nós temos dois triângulos retângulos. O triângulo ABC, ABC. Nós temos aqui no vértice A um ângulo reto. E temos o triângulo CMN, no vértice M, aqui do triângulo CMN, também um ângulo reto. E o vértice C é comum aos dois triângulos, tanto ao triângulo menor, CMN, como ao triângulo maior, ABC. Então podemos afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNC. Critério lado, ângulo, lado, ou critério LAL. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais, e os ângulos formados por esses lados são congruentes, então os triângulos são semelhantes. É o que acontece exatamente aí no nosso desenho. Veja aqui no vértice A do triângulo maior, nós temos aqui um ângulo que não temos valor, apenas é indicado que ele possui uma determinada medida. No vértice D também não é apresentado um valor, mas esses símbolos, como são iguais, deduzimos que os ângulos do vértice A e do vértice D são iguais. E os lados que formam este ângulo, o lado AB e o lado AC, o lado DE e o lado DF. Se fizermos a proporcionalidade AB dividido por DE, AB dividido por DE, será a mesma que AC dividido por DF, AC por DF. Obedecida essas condições, nós temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF pelo critério lado, ângulo, lado. Exemplos. Temos aí na nossa figura o triângulo maior, que tem um lado de 9 e outro lado 6. E um triângulo menor, com um lado de 6 e um lado de 4. Perceba que o ângulo é o mesmo, porque temos uma indicação, não temos uma medida, mas apenas uma indicação dizendo que este ângulo possui a mesma medida que este ângulo. Agora vamos verificar a proporcionalidade dos lados que formam os respectivos ângulos. O maior lado do triângulo maior, dividido pelo menor lado do triângulo menor, 9 sobre 6, fazendo uma simplificação, obtemos 3 meios. E o outro lado do triângulo maior, dividido pelo outro lado do triângulo menor, 6 dividido por 4, também obtemos aí a mesma proporcionalidade, 3 meios. Então, pelo critério lado, ângulo, lado, os dois triângulos
são semelhantes. Agora, neste exemplo, temos aí o critério lado, ângulo, lado, que também pode ser aplicado a dois triângulos retângulos que possuem um vértice em comum. Veja que os segmentos dos referidos triângulos são proporcionais. 4, segmento CM, 4, dividido pelo segmento CA, 4 sobre 10, é igual ao segmento MN, dividido pelo segmento AB, 6 sobre 15. Temos aí a mesma razão de proporcionalidade, a mesma razão de semelhança. 2 quintos é igual a 2 quintos. Portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNC, tanto pelo critério ângulo-ângulo, quanto pelo critério lado-ângulo-lado, com as informações aqui apresentadas em números. Critério lado-lado-lado. Temos aqui dois triângulos, ABC, DE e F. Estamos afirmando que eles possuem lados correspondentes proporcionais, isto é, o lado AB dividido pelo lado DE tem a mesma proporção que o lado AC dividido pelo lado DF, que também possui a mesma proporção do lado BC dividido pelo lado EF. Como existe essa proporcionalidade apresentada pelos três lados de cada triângulo, podemos afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF pelo critério lado-lado-lado. E é óbvio que também, se todos os lados fossem iguais dos dois triângulos, seriam aí semelhantes pelo mesmo critério. Então, vamos ao exemplo. Temos aí o triângulo ABC e o triângulo DEF. Perceba que, pelo critério lado-lado-lado, as razões dos lados homólogos é a mesma. O lado AB, 4, dividido por 8, já que o lado DE, AB por DE, 4 por 8, é igual a AC por DF, 6 por 12, que é igual a 8 sobre 16, que é o lado BC sobre o lado EF. Então, todas essas proporções são iguais a 1/2. Logo, os triângulos ABC e D e F são semelhantes pelo critério lado-lado-lado. Sabendo que os triângulos ABC e PQR são semelhantes, vamos calcular a medida do lado X, ou do lado AB aí do nosso triângulo maior. Existe aí uma constante de proporcionalidade, uma razão de semelhança entre os dois triângulos. Basta pegarmos aí o lado AC do triângulo maior, dividimos pelo lado PR do triângulo menor. 12 sobre 6 é igual ao lado AB do triângulo maior, dividido pelo lado PQ do triângulo menor. 12 sobre 6 é igual a x sobre 8. Multiplicando em cruz, obtemos 6x é igual a 8, que multiplica 12. 6x é igual a 96. Dividindo os dois lados da equação por 6, obtemos que x é igual a 16. Agora vamos identificar, nesse grupo de 8 triângulos, quais triângulos são semelhantes e por qual caso de semelhança. Vamos analisar o primeiro triângulo. 2,5 e 3 aos lados e um ângulo de 50 graus. Existe algum outro triângulo que tenha essa situação? Nós temos aqui no número 8 um triângulo de 50 graus, com um lado medido 5 e o outro lado medido 6. Então, os lados que formam aí o ângulo de 50 graus. Veja que existe uma proporcionalidade. Qual que é o maior lado do triângulo número 1? 3. Qual que é o maior lado do triângulo número 8? 6. 3 dividido por 6, 1/2. Qual que é o menor lado do triângulo 1? 2,5. Qual que é o menor lado do triângulo número 8? 5. 2,5 por 5, fazendo a simplificação, 1,5 também. Então, os lados são proporcionais. Portanto, o triângulo 1 e o triângulo 8 são semelhantes pelo critério lado-ângulo-lado. Possuem dois lados proporcionais e os ângulos formados por esses lados são congruentes aí no triângulo 1 e no triângulo 8. Agora, no triângulo 2, nós temos aí um triângulo equilátero, onde os três lados possuem a mesma medida. O único caso onde isso acontece também é no triângulo 5. Portanto, pelo critério lado-lado-lado, o triângulo 2 é semelhante ao triângulo 5. Critério lado-lado-lado. Triângulo número 3. Temos aí um triângulo retângulo de catetos 3 e 4 e hipotenusa igual a 5. Veja que o triângulo 6 também é um triângulo retângulo, cujo cateto menor é 6, cateto maior é 8 e hipotenusa igual a 10. Existe uma proporcionalidade dos lados dos dois triângulos retângulos, do triângulo 3 e do triângulo 6.
Veja que o triângulo 6 exatamente possui medidas aí de seus lados igual ao dobro do triângulo número 3. Portanto, existe proporcionalidade aí dos lados homólogos. Logo, o triângulo 3 e o triângulo 6 são semelhantes pelo critério lado, lado, lado. Então, o critério lado, 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 tanto pode ser todos os lados iguais dos dois triângulos, onde a razão de semelhança aqui seria igual a 1, e tanto quando pode ser qualquer outra razão de semelhança aí, desde que todos os lados sejam proporcionais. E o triângulo 4 e 7 também pelo critério ângulo-ângulo. Veja que no triângulo 4 temos um ângulo de 30 graus e 50 graus, e no triângulo 7 nós temos também um ângulo de 30 graus e 50 graus. Portanto, trata-se aí de dois triângulos semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.